Olá, meus amigos internautas que nos acompanham através desse nosso canal no YouTube, denominado TNT, Tratamentos Naturais Terra. Nós estamos ainda na sequência tratando a respeito da saúde espiritual, que é a mais importante de todas. Dela derivam as demais, porque se espiritualmente nós não estivermos bem, nós não estivermos conhecendo o caminho que estamos caminhando, que estamos trilhando, com certeza as demais saúdes irão sofrer bastante. A física, a mental, a social, a familiar, a econômica, a financeira, enfim. Então, espiritualmente, nós precisamos estar preparados. E é o que nós estamos fazendo nessa caminhada, nos preparando para cada vez mais estarmos aptos de desenvolvermos nessa caminhada uma sequência, vamos dizer assim, nessa caminhada de acertos. Quanto mais acertarmos, mais perto estamos de estarmos, vamos dizer assim, condizentes com a providência divina. E como prometido no vídeo anterior, nós hoje vamos tratar a respeito do Sermão da Montanha. É um assunto bastante amplo, abre muitas nuances, abre muitas portas para que nós a interpretamos esta palavra a respeito do Sermão da Montanha. Mas nós vamos procurar, resumidamente, falar a este respeito, trazendo então para vocês, na nossa visão. Claro que não estamos aqui para contestar nenhuma escola apologética de fé, e também nem estamos pretendendo abrir uma arena filosófica a respeito do assunto, mas apenas procurar trazer algo que faz com que todos venhamos a refletir e a pensarmos a respeito desse assunto, porque isso é interessante e é agradável a Deus, inclusive. Tá bom, meus amigos? Então, a respeito do Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, eu vou fazer a leitura, depois vou procurar explanar versículo por versículo, para nós então entrarmos em mais detalhes, e não ficar apenas no texto, mas procurarmos interpretá-lo versículo a versículo. Essa é uma maneira talvez a mais difícil de interpretar as escrituras sagradas, versículo a versículo, mas nós vamos procurar, por dentro da própria Bíblia, trazer subsídios de outros comentaristas, de outros escritores da Bíblia Sagrada, que nós sabemos que foi uma quantidade de mais ou menos em torno de 40, se não me engano, que foram inspirados para escrever esse livro, e nós então vamos procurar, dessa forma, através desses outros escritores, nos servirmos para interpretarmos um pouquinho, segundo a nossa visão, a respeito desse Sermão da Montanha. Muito bem, então eu vou ler aqui, mas antes eu gostaria de perguntar para você, e você sabia o que significa ser bem-aventurado? Antes de entrarmos no texto, bem-aventurado significa ser feliz, feliz. Significa ser feliz ao quadrado, ser feliz duas vezes. Então, você que busca a felicidade, aonde você busca essa felicidade? Com quem você a busca? Através do quê? Através de quem você busca a sua felicidade? Nós vamos verificar que bem-aventurados, felizes, felizes, são aqueles que seguem este roteiro, que seguem essas lições, esses ensinamentos do Cristo, e que com certeza então serão felizes e abençoados, e acima de tudo, então, abençoadores. Tá bom, meus amigos? Então, eu vou ler o texto aqui, para que nós possamos, então, interpretá-lo na sequência. O Sermão da Montanha, as Beatitudes. Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem, então como nós vimos aqui, as bem-aventuranças são aquelas contidas aqui. E nós verificamos que, inclusive, até o próprio Mahatma Gandhi disse o seguinte, ele já dizia, se se perdessem queimados em uma fogueira,
todos os livros existentes na Terra e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade nada teria perdido. Veja bem, se você queimasse todos os livros, se você perdesse toda a literatura existente na face da Terra em uma fogueira e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade nada teria perdido. Que profundidade essa colocação do Gandhi, nós trazendo então a respeito, daquele momento em que Jesus ele estava então dando orientação, quando ele proferiu esse sermão, ele estava iniciando a sua jornada aqui na Terra. A sua missão era o início, e ele iniciou escolhendo seus discípulos, e logo a seguir já veio trazendo o Sermão da Montanha para que ficasse fixado, não só como os 10 mandamentos, mas como algo que estava ali inserido, os próprios 10 mandamentos. Jesus havia recentemente, então, como já dissemos, escolhido os seus discípulos e já ensinava a multidão que o seguia. Veja que coisa interessante, que Jesus sempre procurava subir a um monte, e naquele monte, então, ele vinha de uma certa maneira orientando aqueles que o seguiam, para que eles pudessem, então, caminhar seguindo os seus passos, seguindo os seus ensinamentos, e com certeza, então, através destes passos, irem tendo o livramento e a condição necessária de seguir em frente. Porque nós sabemos que quando a gente erra, a gente precisa voltar, retroagir e repetir a ação. Quando a gente está acertando, a gente segue em frente, e era o que Jesus disse: segue-me. Ele não disse: fique patinando em seus passos, como nós diríamos, não fique retrocedendo, pegando atalhos e desvios, mas ele disse: segue-me. Ele não apresentou nenhum desvio, nenhum atalho, ele apresentou um caminho, que, como nós vamos ver aqui, de injúrias muitas vezes, de calúnias e de tantas perseguições que nós vemos atualmente ao próprio povo cristão, mas ele diz que feliz é aquele, bem-aventurado é aquele, feliz será aquele que pela sua causa for injuriado, for caluniado e mentirem, como nós vamos ver a seguir lá no versículo 11, Muito bem, no 1 e 2, então, ele estava, do 5, 1 e 2, ele estava explicando ainda ali, subiu a montanha, etc e tal, para explicar aos seus seguidores. No 3, nós já temos uma situação um tanto quanto interessante. Ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Veja que coisa interessante, este pobres de espírito. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para ver o que diz em Pedro, capítulo 3, versículo 4. 1 Pedro 3 e 4 diz assim, olha o que nós explica a respeito disso. 3 e 4. 1 Pedro 3 e 4. Diz assim: mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aí está aquele que é pobre de espírito, ou seja, pobre pelo espírito. Ele não tem aquela riqueza do orgulho, aquela riqueza da ganância, da avareza e tantas outras coisas, mas ele é pobre de espírito, pelo espírito. Ele está em paz espiritualmente falando. Então, como disse o Pedro ali, o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E mais adiante também já nos fala, no 5, sobre os mansos. Para englobar na mesma versículo aqui, herdarão a terra. Aqui é necessário que façamos um parênteses e vamos entender que Jesus disse, veja que coisa, herdarão a terra. Tem muitas pessoas que querem o reino dos céus. O reino dos céus é um estado de espírito. Herdar a terra significa a terra prometida, significa a nova Jerusalém que descerá dos céus à terra. Então ali nós teremos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Nós vamos ver aqui, o 6, fome e sede de justiça. No Mateus 25 e 35, nós vemos então, este fome e sede de justiça significa relacionado à sobrevivência, a esse herdar esta terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, no 6. Porque estes herdaram a terra, ou seja, eles estão preocupados com a sua sobrevivência de caráter espiritual. E também físico, herdar essa nova terra com um corpo agora, então, já mais glorificado, já onde que o mal não vai estar presente, mas sim o bem estará predominando, e assim, então, aqueles que irão predominar na terra. Tem um rapaz lá atrás que está querendo aparecer na foto lá. Olha lá. Mas tudo bem, vamos deixar ele lá que ele dá um jeito de sair da janela lá. Muito bem, isso faz parte quando a gente faz esses vídeos ao vivo, Tem sempre alguém que quer participar, não tem problema. Tá lá o famoso Luana Santana,
não é a Luana Santana lá. Muito bem, meus queridos. Já que no 7, desculpa, no 7 os misericordiosos. Nessa questão dos misericordiosos, nós podemos verificar então, lá nas Lamentações de Jeremias 3 e 22, que fala assim, que a misericórdia de Deus se renova a cada dia em nossas vidas, e é a razão de não sermos consumidos. Então ele fala, bem-aventurados os misericórdios, bem-aventurados aqueles que entendem que essa misericórdia é de Deus e se renova em nossas vidas diariamente. Mereçamos ou não. Veja que coisa interessante o amor de Deus para conosco, e contido nesse texto então do Sermão da Montanha. Contido em todos os textos, mas inclusive neste, que nos dá um alerta muito importante, bem-aventurados misericordiosos, os misericordiosos, felizes, porque herdarão a terra, e na realidade então, além de herdar a terra, eles têm a possibilidade de ter essa renovação da misericórdia de Deus em suas vidas, para com que eles, através dessa misericórdia de Deus, estendam essa misericórdia aos demais. No 8 diz assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Veja que coisa interessante, então, essa questão dos limpos de coração. Nós verificamos lá no Salmo 24 e 4, que fala a respeito disso. Mãos limpas e coração puro, né? Limpos de coração. Desta forma e somente desta forma poderão ver a Deus. A pessoa está em paz, está com o coração tranquilo, como disse o Pedro lá, né? Com o seu corpo encoberto como um trajo manso, tranquilo, agradável a Deus. Aí com certeza pode ver a Deus em todas as coisas, em tudo aquilo que foi criado. Com certeza nós podemos ver a Deus desde que mantemos o nosso coração limpo e as nossas mãos puras. Bem-aventurados pacificadores, o 9, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos grandes exemplos na nossa literatura bíblica a respeito dos pacificadores. 5 exemplos interessantíssimos que nós temos no caso do Abraão, do José, do Moisés, do Davi e do próprio Cristo, né? 5 exemplos, entre tantos outros, de grandes pacificadores. Nós vemos que o Abraão, quando estava ali naquela situação com o Ló, que eles chegaram numa encruzilhada, o Abraão simplesmente, para ser pacífico com o Ló, que era seu sobrinho, disse, escolhei para que lado queres ir. O Ló olhou aquelas montanhas verdejantes, outro lado só pedregulho, né? Barranco e coisa. Ele disse, eu vou por aqui então, essa terra para mim. E o Abraão, como tinha a bênção de Deus, como tinha a misericórdia de Deus em sua vida, como era pacífico, como era manso, né? Como chorou muitas vezes a própria ausência do Ló, né? E foi pobre de espírito naquele momento, então foi para a terra dita infértil, uma terra à primeira vista parecia algo que não ia prosperar naquela região. Mas como ele tinha a misericórdia de Deus em sua vida, como ele era manso, ele tinha um espírito encoberto, um coração puro, automaticamente o Abraão então continuou prosperando, inclusive depois manifestando ao próprio Ló, a sua família, mais uma vez a sua maneira de ser pacífico, resgatando ele daquele que foi cativo, foi lá, resgatou, não teve a possibilidade inclusive de agredir e matar até aqueles que o estavam mantendo cativo, Ló e sua família, mas ele assim não o fez. Ele apenas retirou Ló do cativeiro e demonstrou mais uma vez o que significa ser pacífico. Não é à toa que ele é considerado o pai da fé, né? A fé é a convicção íntima na existência de um fato, que existe um Deus que rege o equilíbrio do universo através das suas leis. O Abraão compreendia perfeitamente isso e então é um grande exemplo de pacificador. Outro é o José. Quando foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, ele, depois de passar por todo aquele processo, por toda a prisão, foi escravo, etc. e tal, ele deu a volta por cima e perdoou os seus irmãos e tratou das suas fomes, da fome dele e do seu povo, né? Demonstrando o que quer ser pacífico, o que quer estar então como manso, herdando a terra, né? E também como pobre de espírito. O Moisés também, houve um fato muito interessante, entre tantos outros, que o Moisés intercedeu pelo povo. Quando ele desceu do monte, que ele veio do Monte Sinai, que ele veio com as tábuas, o povo já tinha adorado, já tinha criado outro Deus. Estavam adorando um bezerro de ouro. Nós verificamos que ali Deus se irou e estava na pretensão até de destruir aquele povo. E o Moisés então intercedeu a Deus. E o que significa ali? Deus ouviu o seu clamor porque o Moisés tinha um coração puro, né? Ele tinha mãos limpas, era manso e humilde de coração,
né? Com certeza deve ter chorado na presença de Deus, intercedendo pelos seus. Então nós verificamos o que é esse exemplo grande do Moisés nessa passagem. Nós vemos também o Davi, quando estava enfrentando os gibeonitas, né? Nós vemos ali em 2 Samuel 21, 1 ao 14, nós vemos que o Davi também foi pacífico com aquele povo, né? Junto ao Saul e tantos outros, nós vemos um grande exemplo de ser pacífico através do Davi na literatura bíblica. E Jesus, claro, na cruz, né? Naquele momento do seu sacrifício, ele rompeu o véu, como diz em Romanos 5, 8 a 11. Ele rompeu o véu que nós impossibilitava de chegar até Deus. Naquele momento, então, o véu do templo se rompeu de alto a baixo, e aí nós podemos ter acesso a Deus diretamente através da intercessão de Jesus. Isso é ser pacífico, é se sacrificar pelos seus irmãos, sacrificar por uma causa justa e agradável a Deus, que foi essa de nós reconciliar com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Um grande exemplo, então, de pacificação. Criou paz entre o povo e Deus, fazendo com que se rompesse o véu do templo e todos pudéssemos, então, falar diretamente com Deus através da intercessão, o único mediador entre Deus e os homens, Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim, que é o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Tá bom, meus queridos irmãos? O tempo já está correndo muito depressa, né? No 11 diz assim, no 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição, porque dos tais é o reino dos céus. Muitas vezes você se sente perseguido por ser um cristão, por ser alguém que procura fazer as coisas com retidão, independente da sua denominação religiosa, no convívio em que você está congregando, mas muitas vezes você é discriminado, né? Você sofre perseguição, inclusive em função disso, mas dos tais é o reino dos céus. Embora isso esteja acontecendo muitas vezes, você tem paz de espírito quando você entende o sermão da montanha. Veja que coisa interessante. Você vai disputar uma vaga de emprego e dá uma preferência para uma outra pessoa porque você é uma pessoa que crê em Deus, que é cristão. E muitas vezes você perde a oportunidade de emprego, mesmo sendo mais capacitado. Mas você precisa entender que o reino dos céus é dos tais, é o reino dos céus. Você é uma dessas pessoas que tem a condição de ser bem-aventurado através do sermão da montanha e através da misericórdia de Deus. Você é uma pessoa pacificada, você é uma pessoa limpa de coração, mansos, né? E com certeza muitas vezes choram, como nós vimos lá no 4, né? O Salmo 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós pulamos o 4, mas agora introduzimos ele aqui, né? E no 11 diz assim, aqueles que vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo o mal pela obra dele, do mestre. Nós vemos ali no Salmo 24 e 4, que coisa importante, como já falamos aqui, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você pode passar uma noite num vale, numa tristeza às vezes muito grande, chorando às vezes uma noite toda, mas entenda que você será feliz se entender que é pela causa do mestre. Ele deu a sua vida por mim e por você, sem pecado nenhum, mas sim para nos redimir, para nos resgatar enquanto escravos que estávamos das hostes infernais e de tantas outras coisas que nos escravizam, e nos libertou para que nós pudéssemos falar diretamente com Deus a partir do ato, ou quando ele disse ali na cruz, está tudo consumado. Então, com certeza, se você entender este sermão da montanha de uma forma plena, de uma forma consciente, racional, você irá entender que a partir do momento que Jesus disse, está tudo consumado, nada vai interferir na sua vida. Nada vai atrapalhar os seus planos. Nada vai fazer com que os seus projetos não sigam em frente. Haverá perseguições, haverá calúnias, mentiras contra você. Mas pode entender de uma coisa, se você tem um projeto na presença de Deus e através dessa mensagem do Mestre, o teu projeto vai até o fim. Ele vai com certeza se transformar numa realidade. Ele vai ser algo palpável, ele vai ser algo de grandes proporções, porque como disse Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Se você quer ver coisas grandes, se você tem projetos grandes na presença de Deus, clame a Ele e Ele vai te responder.
Já te respondeu através do Sermão da Montanha, mas irá te responder novamente tantas e quantas vezes forem necessárias para que você tenha fé, para que você siga em frente, para que através desse Sermão da Montanha esteja dentro do seu coração esta mensagem. Para que você louve a Deus em todos os momentos da sua vida, até nos momentos em que está sendo caluniado, porque com o nosso número 12, nós vamos ler os 5 e 12 aqui, para nós encerrarmos aqui, já estamos bastante adiantados no horário, mas vamos ler os 5 e 12, que diz assim, ó: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram diante de vós, ou antes de vós. Exultai e alegrai-vos. Então aqui nós vemos no encerramento do Sermão da Montanha, que Jesus está dizendo assim: exulte, se alegre, porque você é um bem-aventurado. Se você seguir esses conselhos, se você seguir essa lição tão preciosa do Mestre, com certeza você já pode ser considerado um bem-aventurado. Feliz serás, a terra onde você habitará será próspera e com certeza você será, acima de tudo, como disse Pedro, agradável a Deus. Esta é a nossa visão a respeito do Sermão da Montanha. Espero que você tenha gostado. Você verifica que eu até o momento não tinha pedido, mas vou pedir agora no final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, levar adiante esta mensagem. O nosso objetivo nada mais é do que fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, atinja mais mentes e corações, porque assim todos nós seremos agradáveis perante Deus. Todos nós seremos pobres pelo Espírito, porque herdaremos a terra. Se chorarmos, seremos consolados. Isso irá dar mansidão a nós, no nosso relacionamento. Também, se tivermos fome e sede de justiça, seremos com certeza agraciados pela misericórdia de Deus. Isso manterá nosso coração limpo. Seremos pacificadores. Haveremos de sofrer perseguições, injúrias, calúnias e mentiras, mas devemos nos exultar e nos alegrar, porque com certeza estamos sendo, apesar de todas as lutas e sofrimentos, agradáveis a Deus. E é isso que nos interessa e é essa a nossa intenção, que essa mensagem chegue para você desta forma, para que você perceba que para ser agradável a Deus, você precisa ser também feliz, bem-aventurado. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Meu muito obrigado e até a próxima.